Eu sou Marta Ferreira do Oxum, eu sou Iaquequerê, mãe pequena, no Ileaxão Vilareia Sabá, no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, na periferia do Rio de Janeiro, lá em Duque de Caxias. Sou de uma casa do candomblé que é chamado Queto, que é de origem Nagoiorubá, uma casa liderada pelo babalorixá Daniel de Iemanjá. Eu sou iniciada para orixá há 23 anos, mas desde os 7 eu frequento terreiros. Minha mãe é umbandista, então desde criança eu tive acesso aos terreiros. Com 7 anos eu conheci um terreiro de candomblé, onde eu fui iniciada, mas minha mãe não permitiu que eu me iniciasse criança, né, porque achava que mais tarde eu poderia escolher outra coisa e tudo mais. E até porque ela não era do candomblé e ela ficava insegura também, né? Sou professora de história, né? Sou historiadora e pedagoga, sou mestre em educação pela UERJ. A minha ênfase de pesquisa é a educação dos terreiros, e é isso que eu estou pesquisando agora aqui no doutorado na Unicamp, orientado pela professora Jaqueline Mendes, da Faculdade de Educação. Acabei de qualificar, né, agora, desdobrando o que eu pesquisei no mestrado, que foram as redes educativas que são tecidas nos terreiros a partir dos cadernos das crianças, né, que lá em casa a gente tem o hábito de registrar, como em muitas outras casas de candomblés também, né? Então, a minha trajetória ela não é desvinculada do terreiro, né, nem a minha formação, né? Eu sempre fui professora das séries iniciais e depois com a graduação em pedagogia e a complementação em história, porque eu achava que essas disciplinas estavam conjugadas, dialogavam e iam me ajudar na minha prática docente mesmo, de compreensão de prática docente, né? Então, eu sempre fui professora e sempre me interessei pelas minhas questões, né? Saber, minha avó sempre foi uma contadora de história, minha avó materna, e sempre contou a história da família, da chegada do meu tataravô aqui no Brasil. A gente não sabe de que região da África ele veio, sabe que ele chegou criança, ele ficou solto na fazenda, os pais foram trabalhar, a mãe na casa grande e o pai na lavoura, vovô Rafael. E aí, por conta dessa história, eu sempre me interessei muito, e por conta das minhas religiosidades, né? Então, eu sempre me interessei muito, mesmo não tendo a formação na graduação na área de história, eu sempre busquei essa formação para entender o que é o continente africano, que influência era essa que nós tínhamos desse continente, que práticas são essas que a gente acaba conjugando, mesmo que de forma ressignificada. Eu acho que isso que me moveu por muito tempo, né? Antes da lei, né? Porque quando eu fiz história foi final da década de 90, então quando a lei chega lá no início de 2000, eu já tenho esse interesse, e aí isso amplia, né, com a chegada de materiais, com a divulgação de mais material, com formações, né, isso vai fortalecendo também os meus estudos e o que eu acredito enquanto docência e pesquisa, né, porque eu não desvinculo a docência da pesquisa também. Candomblés, né, e aí eu falo no plural, na verdade ele não é uma religião, ele são modos de vida, filosofia de vida, né? A gente assume o nome, o cunho de religião por conta de direitos, né? De posicionamento político e garantia de direitos, né? Foi uma luta das nossas mais velhas e dos nossos mais velhos, mas na verdade a gente não tem a questão do religare, né? A gente acredita em Ori, que é a cabeça, que é a nossa primeira essência. Então a gente já nasce com essa essência, a gente não faz nem sentido pra gente a palavra religião, né? Se a gente for pensar a origem da palavra, não faz sentido pra gente, porque a gente não acredita no religar, porque a gente acha que a gente já nasce ligado. E é importante a gente compreender também que não existe só um candomblé, assim como não existe só uma umbanda, são os candomblés e as umbandas. Porque dependendo da região, dependendo do início da sua formação e da sua organização, a gente vai ter as mais variadas. Aqui no Brasil é difícil até a gente contar quantas nações, quantos tipos de candomblés a gente tem. Aqui no Sudeste o que predomina mais, aí eu estou dizendo de predominância, são os candomblés que a língua é que marca também muito, né? Que são os candomblés de língua banto, que vem do povo centro-africano, os candomblés de língua fon
e os candomblés de língua iorubá. Né? Os de língua banto são os candomblés angolas, que também tem uma variedade, bate-folha, tumbajuçara, enfim, uma variedade de candomblés angola. A língua fon, candomblés jeje, que aí tem jeje marim, jeje de mina, enfim, também tem uma variedade. E os candomblés de língua iorubá tem os candomblés de Queto, ou os Nagô e Yorubás. E aí tem uma variedade também, né? No meu caso, eu pertenço ao candomblé Queto, que é de língua iorubá. Mas isso a gente encontra Efon com língua iorubá, Ijexá com língua iorubá, Alaqueto, enfim. Né? Tem uma infinidade. Isso eu estou falando de uma forma bem geral aqui no Sudeste. Se a gente for para o Nordeste, a gente vai encontrar Xangô, Jurema, Batuque. No Sul a gente encontra Batuque também. Enfim, é uma variedade. No Norte, então, eu tenho pouquíssimo conhecimento dos candomblés, mas tem também. Né? E é importante a gente entender que os candomblés, eles não vieram do continente africano, porque nós somos um culto à ancestralidade, às ancestralidades. Né? Então, a forma que se cultua a ancestralidade aqui tem base em alguns países do continente africano, mas a forma que cultua lá não é a mesma que se cultua aqui, porque quando os escravizados foram sequestrados para cá, eles, a partir dos grupos que eles estavam próximos, é que eles vão organizar o seu culto à ancestralidade. Então, o que a gente tem aqui e que a gente chama de candomblé ou candomblés, ele é brasileiro. Você não vai encontrar ele lá na origem que ele procurar em África. Os candomblés vão encontrar pessoas daqui que foram para lá e abriram candomblés por lá. Isso pode acontecer, mas não pensar que eles são africanos. Né? Vem lá da Nigéria o culto. Não, vem da Nigéria o orixá que eu cultuo. Né? A forma que é pensar que o orixá está presente na natureza, eu estou falando do orixá, que é a forma como nós, Nagô e Yorubá, chamamos as nossas ancestralidades. E ainda tem isso também. O povo de Angola vai chamar suas ancestralidades de Inquice. O povo do Jeje vai chamar suas ancestralidades de Vodum. Né? E a gente chama de orixás, né? Os Nagô e Yorubás. Então, a forma como a gente cultua é totalmente diferente de África. Né? Lá da Nigéria, de onde vem, da Yorubalândia, de onde vem o candomblé Queto. Né? Então, acho que esse cuidado, esse olhar diferenciado, a gente precisa ter quando vai pensar nos candomblés, né? De não pensar que é uma coisa una, né? Que existe a gente não tem uma liderança mundial ou uma liderança nacional que vai determinar como esse culto qual a liturgia. A gente não tem isso, porque cada casa é sua casa. Tem uma gíria nossa que a gente fala, cada queto no seu queto. Né? Por quê? Porque cada casa tem as suas práticas, tem as suas tradições, tem pontos comuns, né? Que é o respeito à natureza, porque a natureza é considerada nossa ancestral, o cuidado com a comunidade, né? Esse sentido de comunidade que a gente chama de ebé, né? A ebé é o cuidado da ebé um com o outro, e esse cuidado que a gente tem, esse sentido de família estendida, né? A gente também procura levar para além dos muros do terreiro. Acho que esse é um ponto comum dos candomblés. Bom, a minha infância no terreiro era muito diversa, né? Porque minha mãe ela ia pontualmente ao terreiro, ela não vivenciava o cotidiano do terreiro. Então, o que eu lembro muito de eu achar muito bonita a forma das incorporações que as entidades chegavam. Né? Eu achava bonito de ver, né? O corpo, eu lembro disso, né? Do corpo, a movimentação desse corpo, as comidas, eu adorava. Eu lembro que eu adorava ir para a Umbanda na festa de Iemanjá porque era um arroz com peixe, que eu amava comer com arroz com peixe. Então, essas memórias, os cheiros da Umbanda, né? Cheiro de defumador queimando, da vela, isso tudo eu tenho na memória, mas o que me chama mais a atenção é que eu gostava de imitar as incorporações e tinha que ser escondido da minha mãe. Minha mãe dizia que não podia. Né? E aí eu gostava de imitar, porque achava legal sacudir, achava aquilo o máximo, né? Coisa de criança mesmo, né? E hoje eu fico vendo as crianças lá no terreiro, e lá a gente tem crianças iniciadas, né, no terreiro, tem famílias inteiras, então as crianças nascem lá e acabam, né, sendo iniciadas logo, quando é necessário.
Eu percebo que essas crianças são muito livres e não tem essa coisa de não pode imitar o som, que eles brincam de ritual. É muito interessante, por exemplo, tem um ritual chamado bori, que é comida da cabeça. Eles vivem brincando de dar bori um no outro, pegam rolha de garrafa, bota na cabeça como se fosse o acaçá, um alimento que a gente bota na cabeça. Eles brincam muito com a ritualística, se arrumam de orixá. E o mais interessante, né, é que como a gente não tem essa coisa essa marcação do feminino e masculino dentro do terreiro, porque você, por exemplo, meu pai de santo, ele é um homem, mas ele é de Iemanjá, né? Então as crianças já crescem nesse ritmo, se arrumam de Oxum, de Iemanjá, sem problema nenhum, né? Assim como as meninas também vão representar entidades orixás que são masculinos e sem problema nenhum. Então isso é a grande preocupação que a gente tem quando essas crianças vão para a escola, porque aí é uma outra forma de educação. Porque dentro do terreiro, essa infância, ela é extremamente respeitada no princípio de que a gente aprende com essas crianças também. Porque os adultos, eles vão entendendo também que a gente já chega ali formado por essa sociedade aí eurocentrada. Então, quando, por exemplo, um Ogã, que vem ainda com a marca do machismo, que vê um menino se vestir de abá, e aí ele não tem como questionar porque o pai de santo é um Maiabá, é de Maiabá. Então ele também vai repensar Então a gente aprende com essas crianças também em cada movimento delas dentro do terreiro. A gente tem muita dificuldade quando vai teorizar na pesquisa, porque a gente fica buscando autores, porque não tem como o Rancière, que é um francês e que define a infância, dar conta da infância do terreiro. Né? Então, eu, por exemplo, tenho optado muito pelo professor Anderson Flor, do Nascimento, que ele tem alguns artigos que falam sobre esse passado, presente e futuridade das crianças dentro do terreiro e discutindo essa ancestralidade infantil. Né? Como é que a gente vai aprendendo também com essas crianças dentro do terreiro. Então elas são respeitadas por serem crianças e também por seu grau de iniciação, seu cargo recebido também. Ter um olhar sensível. Né? Eu acho que, enquanto docente, a gente precisa ter um olhar sensível para os alunos, de um modo geral. Né? Porque a gente sabe que eles vão chegar com as mais variadas histórias, vivências, experiências. E aí, especificamente no caso das crianças do terreiro, elas têm conhecimentos assim profundos, né? Com relação a folhas, a respeito à natureza. Eles sabem o quanto é importante o respeito a tudo que constitui a natureza, a árvore, a água, o conhecimento das folhas, o respeito a essa folha, até a pedra. Né? Porque para a gente tudo é ancestralizado. Né? E essas crianças, elas já aprendem isso nos cotidianos do terreiro. A gente não tem isso de separar, não é hora de aprender. Não, ela está aprendendo. Enquanto ela está brincando, ela está aprendendo. Então ela chega na escola com uma carga de conhecimentos que vem trazendo desses cotidianos e que, na verdade, eles são silenciados e invisibilizados por essa escola. Uma pena, porque essas crianças, elas elaboram textos incríveis dentro do terreiro, né, com uma riqueza de narrativas. Essas crianças ajudam na cozinha em alguns momentos, os jovens principalmente. Então, por exemplo, para fazer um acarajé, eles têm que saber a medida do feijão para moer, que ele vai botar de molho e vai inchar. Então, quantidades. A etnomatemática está presente nos cotidianos do terreiro o tempo todo para essas crianças. Então, eu não gosto muito de ficar fazendo assim essa transferência, né? Mas a gente vê os mais variados saberes escolares presentes também nos cotidianos do terreiro, só que abordados de uma outra perspectiva, a partir de um paradigma diferenciado. E é de uma complexidade gigante. E tudo isso é desconsiderado quando essas crianças chegam na escola. Acho que nem é levado em consideração, na verdade. Né? Não é feita uma sondagem, na verdade, de um modo geral, não é feita uma sondagem da turma antes de a gente fazer um planejamento, né? Isso é muito raro, acontece sim, estou dizendo que não existe, mas é muito raro. A gente geralmente já chega com um planejamento pronto para iniciar as aulas. Algumas escolas, até pelo menos lá no Rio, têm feito esse movimento de, pelo menos, os primeiros 20 dias, fazer uma atividade de sondagem para depois entrar com planejamento, parar e planejar.
Mas isso é muito raro de acontecer. E aí não vai levar em consideração só as crianças de terreiro, mas as crianças de um modo geral. Mas a gente vê que, principalmente por conta do racismo religioso, e aí com a desculpa de que os responsáveis vão reclamar, esses saberes não são acionados. E aí a gente não pode esquecer que a gente tem uma legislação. E essa legislação, ela afeta diretamente no currículo. Né? Porque ela não é para ser a lei, a 11.645 agora, né? Depois da 10.639, ela não é para ser trabalhada como culminância, como projeto em meses específicos. Ela é curricular. Né? Então eu acho que o argumento, eu sempre oriento isso, o argumento que a gente tem com os responsáveis é que a gente está cumprindo a lei. A gente não fala não tem comemoração de Páscoa, não se fala nos livros da Igreja Católica, do surgimento da Igreja Católica, do protestantismo, isso nas aulas de história, do islamismo. Por que eu não posso falar das religiões de matriz africana também? O surgimento, falar da história, falar culturalmente o que essa história. A gente fala de mitologia grega e não pode falar de Itãs. Itãs são histórias de orixás. Né? Então a gente pode contar a história de Thor, por exemplo, né? O nórdico, e a gente não pode contar a história de Xangô. Eu estou trazendo Xangô porque é um similar que também carrega um machado, que a gente chama de Oxê. Né? Por que eu posso trazer Thor e não posso trazer Xangô? Né? Por que eu posso trazer o deus da guerra grego e não posso trazer Ogum, que é o senhor das batalhas em Yorubá? Né? Por que eu não posso trazer o Molu, o senhor da fartura e da saúde? Né? A gente tem várias histórias, vários Itãs para serem contados, que essas crianças conhecem profundamente. E isso é abordado só porque, como é visto como religião, e é uma religião que vem do povo escravizado, por isso esse movimento de demonização da religiosidade, do desconhecimento, das pessoas não quererem nem saber, é porque precisava se dizer que tudo que vinha daquelas pessoas que foram arrastadas e tratadas como não humanos, né, que tentaram retirar a humanidade, para justificar isso, precisava dizer que tudo que vinha delas era ruim. Né? Então essa demonização, ela é secular, né, para garantir a exploração desse corpo preto pela colonização. Né? Responder sobre a aprendizagem na escola e no terreiro, eu sempre vou me utilizar das próprias crianças, da fala das crianças e dos jovens do terreiro, né? Porque a gente enquanto docente, a gente acaba querendo culpabilizar a escola, né? Porque é tudo muito corrido, mas eu acho muito interessante e generoso por parte dessas crianças e desses jovens que eles não culpam a escola, né? Eles justificam a escola, né? O aprender na escola e o aprender no terreiro, né? Então, que eles vão falar que o aprender no terreiro é um outro ritmo, é como se o tempo passasse mais devagar. Na escola é muita gente ensinando, mas eles não podem ensinar. Né? Eles chamam muita atenção para isso, que eles escutam muito e falam pouco. Costumam falar também que na escola, no terreiro todo mundo ensina. Né? Então essa liberdade de poder se expressar o que compreende, o que aprendeu, isso faz falta na escola. Essa liberdade até para escrita, né? Ficar preso naquele pensamento, quantas linhas eu preciso escrever na escola, atrapalha a escrita deles. Né? Precisa ter começo, meio e fim. Quando no terreiro eles não precisam pensar nisso, e a gente pega os cadernos diários que eles trabalham, né? Que eles organizam, você vê uma riqueza gigante de narrativas que são elaboradas não só partindo da ordem alfabética, fonética, mas misturando elementos ritualísticos que para eles é importante, que constituem aquela narrativa, como pena, miçanga, folhas, né, fotos, convites, quando a gente imprimia convites de festa. Então tudo que para eles é significativo, né, eles usam para elaborar os seus textos nos seus cadernos diários de terreiro. Na escola, eles apresentam dificuldades na escrita, apresentam dificuldades em disciplinas que precisam de uma interpretação de texto e de escrita também. Né? Então a gente percebe que a escola, ela acaba, como tem uma lógica cartesiana, ela acaba formatando as suas metodologias, e aí não dão conta da riqueza que os alunos estão levando para essa escola. Né? E é uma pena, isso acaba se perdendo, né? Várias potências que estão ali nas salas de aula e que não são levadas em conta e que poderiam até ajudar na própria dinâmica do processo de aprendizagem naquele ambiente.
E aí eu sempre falo isso, né, que essa geração que nasceu dentro do terreiro, que a gente já está na 4ª geração de crianças, a geração que nasceu já dentro do terreiro, eles também têm uma outra pegada na escola. Eles vão argumentar, eles sofrem, não estou dizendo que não tem sofrimento não, porque o racismo ele é dolorido, né, ele bate com força. Né? Então, se a gente que é adulto, a gente sente, né, imagina a criança e o jovem, né? Então, eu nem falo que eles são empoderados, eu digo que eles criam estratégias de empoderamento para passar por essas situações. Então, essa geração, ela não tem se escondido como a primeira. A primeira geração se escondia muito, não todos, mas na maioria das vezes se escondiam. Né? Teve momentos de enfrentamento também. Então, eu gosto muito dessa experiência da Obá. Hoje, Obassi está com Yasmin de Obá, a gente chama ela de Obassi. Ela está com 22 anos. Foi iniciada com 9 e ela foi para a escola toda paramentada, com 9 anos, lá em Caxias. E aí, quando está de ritual, a gente tem que ficar de cabeça baixa, falar pouco, não pode brigar, não pode falar alto. E aí um colega implicou com ela. E aí ela chegou perto da professora, de cabeça baixa, falou: professora, por favor, fala com fulano para ele parar de implicar comigo, porque eu não posso bater nele. Porque eu estou de querer. Eu não posso bater nele agora porque eu estou de querer. Então, ela respeitando ali o ritual dela, mas doida para aguentar. Ela é da primeira geração, né? Então não é um padrão também que todos se escondiam, né? E que evitavam confronto. Mas a maioria sim. Hoje a gente tem um número gigante de crianças que argumentam, que estão argumentando. E aí agora eles estão na faixa de 6 a 12 anos, né? Então indo para o enfrentamento, argumentam, pedem para gravar vídeo para explicar o que é candomblé, né? As pessoas estão falando isso porque não sabem o que é candomblé, usam estratégia. A Thalita de Oxum foi obrigada a rezar na escola. A escola não era confessional, mas tinha uma pegada cristã, evangélica. E a professora obrigou ela a rezar, tem que rezar, é seu dia de puxar a oração, e tem que juntar a mãozinha. A gente não é do juntar a mãozinha, a gente é da expansão, é do falar alto, do cantar, do dançar, né? De se abraçar. E aí ela juntou a mãozinha e ela cantou a reza do santo dela, que é o Oxum. Né? E ela juntou e cantou. Acho que eu tenho até o vídeo. O Haveria da Oxum é Madumbó e pronto. Né? Então é esse movimento que essas crianças têm feito, né? Essa coisa também de compreender essa expansão, essa expansividade também nas crianças, porque, por exemplo, a nossa cantiga, que é a mais festejada, que festeja o rei da nação, que é o Oxóssi, o caçador, o rei de Queto, é Alaqueture, Faraí Morá, o povo de Queto se abraça. Né? Faraí Morá, Faraí Morá, a gente se abraça o tempo todo, né? E aí todo mundo para e grita, arolê, se abraça e canta alto. Então, as crianças serem contidas na cadeira aquele tempo todo na escola é também uma dificuldade, né? Porque a gente a criança ficar em contrição, a gente não tem contrição, ato de contrição ali para rezar. As nossas rezas são cantadas em voz alta, né? A gente canta em voz alta, a gente louva o orixá em voz alta. Então é uma outra perspectiva também, né, para essas crianças ficarem tão contidas e acabam sendo desrespeitadas, né, no espaço escolar, infelizmente. Em relação às linguagens, a gente tem as mais variadas, né, porque, por exemplo, eu acho muito interessante quando eu vou conversar com eles e eu pergunto quando eles aprendem no terreiro. E aí eles me respondem, principalmente eles aprendem quando eles estão virados de santo, né? Recebem santo. Né? Que o transe, para mim, é muito Kardec, muito francês. Né? E aí a linguagem do terreiro é essa, virar no santo, dar santo, rodar no santo. Né? Então, quando ele vira, ele recebe o santo, ele diz que ele aprende. Porque o corpo tem um movimento diferente, por exemplo, quando é um ritual que só tem a gente na casa e ele sente o santo chegar. Então o corpo dele reage de uma forma e ele aprende com esse movimento corporal, com essa sensação, o arrepio, a sensação que a incorporação traz. E quando é uma festa aberta, que tem pessoas de fora, o corpo também reage de uma outra forma. E eu achei isso de uma profundidade para um menino de 13 anos estar falando,
né? Como aprende com o próprio corpo, né? Eles fazem a leitura dos corpos também, isso é muito desde sempre, né? Com 3 aninhos você já vê, eles ajudam quem chega, o adulto que chega na casa, o que a gente chama de abiã, né? Com 3, 4 aninhos eles já pegam na mão e ensinam a como reverenciar quando chega na casa, o que fazer quando chega na casa, explica quem é quem pela leitura do corpo, e aí o que a gente chama de corpo-texto, né? Então, pelo amarrar da palha no braço, pelo tipo de fio de conta que está no pescoço, ele vai identificar: esse é feito, não, esse não é feito, esse está em preceito, está em ritual ainda. E eles explicam para o outro que fulano é feito, esse não é feito. Eu indico para vocês assistirem uma sessão de vídeos que é da Heró, Produção e Criação e Produção, que é Saberes Outros. É uma série de 3 vídeos curtos, né, 10 a 12 minutos no máximo cada um, que as crianças vão estar... Só tem uma adulta falando, e são 3 a 4 crianças, 3 meninos falando sobre o terreiro, sobre os cotidianos do terreiro, e fazendo link com a escola também, porque é de uma sensibilidade, de uma profundidade, né? E é bem complexo as linguagens que eles acessam e compreendem e repassam. Então a gente vai percebendo que é ampliada essa visão, né? Eles leem o corpo, né? E isso aí tem muito a ver com uma autora chamada Oyeronke, uma nigeriana que é socióloga e epistemóloga, que é da cidade de Oxum, lá da Yorubalândia, e que vai falar que a gente parte não de uma cosmovisão, porque a cosmovisão você tenta ver o que é o diferente, classificar enquanto diferente da lógica que está estabelecida, enquanto a gente precisa de uma cosmopercepção, porque a cosmopercepção ela vai acionar todos os sentidos, e isso encaixa muito bem para a gente de terreiro, né? Porque é isso, é o arrepio, é o cheiro do dendê, né? É o abraço, a gente é o povo do toque, a gente sofreu muito na pandemia, fazia chamada de vídeo, as crianças sofreram muito na pandemia, a gente fazia chamada de vídeo, e quando se encontrou, pôde se encontrar no axé e não poder se abraçar, isso era muito difícil, principalmente os mais velhos, então sentiram muito, porque a gente é do toque, a gente é da expansão, e as crianças são criadas nesse ritmo, né, do abraço, da mão, do ajudar a levantar da esteira, né, essa colaboração e esse toque. Então, isso tudo tem a ver com a cosmopercepção. Sentir a textura da esteira, né, da folha, diferenciar uma folha da outra pela textura, não só pelo olhar. Então, cosmopercepção, que é o Oyeronke traz pra gente, faz muito sentido, porque a gente aciona desde muito cedo todos esses sentidos. E as crianças demonstram isso das formas mais variadas. E nos cadernos a gente vê esse reflexo também. Meu Itã preferido, eu não sei nem se pode. Agora pensando a partir do que a banca me falou na qualificação, acho que é um Itã, sim. A fala de um tio de santo meu que fala de Oxum, de uma Oxum, que ela caminha com Oxóssi. Oxum é a Senhora das Águas, orixá que eu fui consagrado, é a Senhora das Águas, da fertilidade, do amor, só que a forma como as pessoas têm visto Oxum, ou desenham Oxum aqui no Brasil, é uma forma muito romantizada, né? Que é aquela que chora muito, as filhas de Oxum são as choronas, são as sensíveis demais, e na verdade Oxum é uma grande estrategista. A própria Oyeronke já traz isso, né? Quando ela fala que ela não é nem feminista nem africanista, ela é oxunista, porque ela diz que é o Oxum que ensina toda a estratégia de vida dela. E eu gosto de trazer o Itã, que Oxum era casada com Xangô, ela e Inhaçã, eles viviam num palácio em Oió, e aí vem a guerra, né? O exército tenta invadir o reino de Oió e Xangô chama Inhaçã, que é uma mulher guerreira, né, para ir para a guerra, e deixam Oxum no palácio. E aí ficam preocupados. Mas vai deixar Oxum só cozinha, a cozinheira e a Abacé do palácio, só fica cuidando das joias. Como é que vai ser? Oxum pode deixar que eu cuido, ninguém vai invadir o palácio. E aí sai Xangô e Inhaçã muito preocupados com o exército, vão embora, e Oxum fica no palácio, e o exército inimigo chega até a beira da fronteira.
Oxum, que era Iabacé, cozinheira, né? Cozinhava muito. Ela faz o prato dela, que é o omolocum, que é um feijão fradinho, refogado no camarão seco com dendê, prepara a comida dela, o omolocum, e coloca um veneno no meio do omolocum. E vai até os soldados inimigos e oferece o omolocum. É claro que eles não comem, ficam pensando, vai envenenar a gente. O que Oxum faz? Ela toda sedutora, como ela é, né, bela, com as suas joias sempre brilhando, reluzentes, ela tira a beira do omolocum, come e entrega o restante. Então eles veem que ela comeu e aí o exército todo morre sem derramar uma gota de sangue. Enquanto Xangô e Yansan retornam, vem o exército todo abatido e Oxum, linda, bela, no lugar dela com suas joias. E até essas joias reluzentes, seu espelho ele é usado para ver o inimigo que está vindo, não é só para para refletir sua beleza, mas para ver o inimigo que vem às suas costas. Os ideias, hoje aqui com blusa de frio eu não uso pulseira, que são ideias dourados, que a gente sempre usa. Os ideias dourados sempre brilhantes, né, que ela dança batendo um no outro, não é para mostrar a beleza dos ideias, mas eles sempre brilhando é para esse brilho ofuscar a vista do inimigo. Né? Então, acho que Oxum, para mim, e Oyeronke confirma isso, é a grande estrategista e mostra também como a força do feminino foi apagada pelo olhar colonizado já dos candomblés aqui no Brasil, na organização do Brasil também, né? Que a gente ainda tem essa coisa do efeito colonial, o efeito da branquitude em ação dos terreiros. A gente não pode negar isso também. Né? Então essa força feminina, não só dela, mas de outras iabás, de outras orixás femininas, como elas foram minimizadas, né? Para a questão dos candomblés mesmo. Né? Nossa, Oxum para mim é o ar que eu respiro, né? A gente aprende que a gente nunca está sozinho depois que você é iniciado, você nunca mais se sente só. E é verdade, né? Porque você sente a sua ancestralidade sempre presente na sua vida. Né? Então, Oxum é o meu direcionamento. Né? Ela vai me dar caminho, ela vai me dar o olhar. E aí isso tudo é como? Oxum vem aqui só para o meu ouvido? Não, a partir dos seus itãs, a partir das suas histórias, eu vou aprendendo a como lidar com o meu dia a dia. Né? Essa estratégia, essa perspicácia, esse cuidado, esse olhar, a matreirice, a sedução. Né? Então, Oxum, ela direciona o meu caminhar. Né? Eu sempre digo que Oxum é minha vida e Iemanjá é o meu caminho. Né? Porque eu sou mãe pequena na casa de Iemanjá. Então, eu costumo dizer que Iemanjá divide os filhos comigo, me dá de presente esse exercício da maternagem, né? Que é muito de Oxum também. Né? Essa grande mãe que Oxum é para todos. E aí não é essa mãe que passa doce, que passa a mão pela cabeça, ela é também, mas é aquela mãe que bate, que chama atenção, que coloca o filho em perigo em alguns momentos para que ele aprenda a caminhar sozinho. Então, Oxum para mim é a minha vida.